A Biblioteca Comunitária Paulo Freire ficava num bairro esquecido da zona oeste do Rio de Janeiro, entre Bangu e Realengo, numa área onde o Estado raramente chegava, mas o crime organizado estava sempre presente. Era prédio antigo de 2 andares, pintado de amarelo desbotado, com janelas grandes que deixavam luz natural entrar, iluminando as estantes de livros velhos, mas bem cuidados. Não era biblioteca grande ou moderna. Não tinha computadores de última geração, nem acervo digital impressionante. Mas tinha algo mais importante. Tinha alma, tinha propósito. E tinha o seu Augusto. Augusto Ferreira dos Santos, 63 anos, era o bibliotecário da Paulo Freire há 12 anos. Alto, magro, sempre de óculos redondos, cabelos completamente brancos penteados para trás, bigode fino e bem aparado, roupas simples mas sempre limpas e passadas, camisa social de manga comprida mesmo no calor carioca, calça de tecido, sapatos velhos mas engraxados. Tinha voz calma e pausada, jeito educado e gentil, paciência infinita com as crianças que vinham ler depois da escola. Era figura conhecida e respeitada no bairro, o velho que cuidava dos livros. O homem que incentivava a leitura, o guardião silencioso do conhecimento numa área onde escolas falhavam e oportunidades eram raras. Toda manhã, Augusto chegava às 7h30, meia hora antes da biblioteca abrir oficialmente. Abria as janelas, deixava o ar entrar, espanava as estantes, organizava os livros que tinham sido devolvidos no dia anterior, preparava a mesinha perto da entrada onde ficava com seu caderno de registro de empréstimos. Às 8 em ponto, destrancava a porta de entrada e colocava a plaquinha. Aberto. Bem-vindos ao mundo dos livros. E começava o dia. Às vezes vinham muitas pessoas, às vezes poucas. Dependia do dia, do clima, do que estava acontecendo no bairro. Mas sempre vinham algumas. Crianças procurando gibis e livros ilustrados. Adolescentes procurando material para a escola. Adultos procurando romances, livros de autoajuda, receitas. Idosos procurando jornais velhos ou só um lugar tranquilo para sentar. Augusto conhecia cada frequentador pelo nome. Sabia o que cada um gostava de ler. Fazia recomendações personalizadas. Para Dona Conceição, que gostava de romance, sempre separava os novos que chegavam. Para o menino Lucas, de 10 anos, fascinado por dinossauros, conseguiu através de doação uma coleção inteira sobre paleontologia. Para a adolescente Jéssica, que sonhava ser médica, mas estudava em escola pública fraca, arrumou apostilas de biologia e química de cursinhos preparatórios. Era mais que bibliotecário, era mentor, era conselheiro, era esperança em forma humana. Mas Augusto guardava um segredo que absolutamente ninguém no bairro conhecia. Nem a Dona Conceição, que frequentava a biblioteca há 8 anos. Nem o Lucas, que passava tardes inteiras lendo entre as estantes. Nem a Jéssica, que via nele figura paterna que o próprio pai ausente nunca foi. Nem os outros funcionários da biblioteca. As 2 assistentes que trabalhavam meio período. Ninguém sabia quem Augusto realmente era antes de se tornar o gentil bibliotecário da Paulo Freire. Porque Augusto Ferreira dos Santos não era seu nome verdadeiro. Era identidade construída, documentação legal mas baseada em mentira necessária. Nome verdadeiro, nome que ele não usava há 15 anos, era Capitão Augusto Ferreira Ramos. E ele não tinha sido bibliotecário a vida toda. Tinha sido militar. 28 anos de carreira no Exército Brasileiro. E não militar qualquer. Tinha sido das Forças Especiais, Comandos, CIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva. Operações especiais na Amazônia, na fronteira com Colômbia, em missões que oficialmente nunca aconteceram. Tinha treinamento em combate corpo a corpo, sobrevivência em ambiente hostil, táticas de guerrilha, explosivos, armas de todos os tipos. Tinha matado homens, não muitos, mas o suficiente. Tinha visto coisas que o assombravam até hoje. Tinha se aposentado do exército aos 48 anos, depois de incidente que ele preferia não lembrar. Incidente que envolvia operação na fronteira, traficantes colombianos, tiroteio que terminou mal. Ele sobreviveu. 4 dos seus homens não. E mesmo sendo declarado que tinha agido corretamente, que tinha seguido ordens, que tinha feito tudo certo, Augusto não conseguia continuar. O peso das mortes, a culpa do sobrevivente, os pesadelos todas as noites. Pediu baixa. Foi concedida com honras. E então passou 2 anos à deriva, sem saber o que fazer com vida que de repente não tinha mais propósito militar. Bebeu demais. Afastou-se da família. Entrou em depressão profunda. Até que um dia, andando sem rumo pela zona oeste, onde tinha alugado apartamento barato, passou em frente da biblioteca Paulo Freire. Era tarde, biblioteca estava fechando, mas viu através da janela uma cena que mudou tudo. Viu uma menina de uns 8 anos, pobre, roupa surrada, descalça, sentada no chão entre estantes, completamente absorta num livro ilustrado. O rosto dela iluminado,
Não pela luz física, mas pela luz da imaginação, do descobrimento, do escapismo que leitura oferecia. E Augusto lembrou de quando ele mesmo era criança pobre no interior de Minas Gerais, e como livros tinham sido sua fuga, sua educação, sua porta para mundo maior. Foi até a porta, bateu, falou com a bibliotecária que estava fechando. Perguntou se precisavam de voluntário. A mulher, cansada e sobrecarregada, olhou para aquele homem de 50 anos, educado e sóbrio, e disse: voluntário não, mas se o senhor souber organizar livros e tiver paciência com criança, posso te contratar meio período. Salário é pouco, mas é trabalho honesto. Augusto aceitou na hora. E começou no dia seguinte. Nos primeiros meses foi apenas assistente. Organizava, limpava, ajudava. Mas a bibliotecária-chefe logo percebeu que ele era diferente. Tinha disciplina militar aplicada aos livros. Criou o sistema de catalogação mais eficiente. Consertou estantes quebradas com próprias mãos. Lidava com crianças difíceis com paciência de santo, mas também com firmeza de comandante que sabia dar ordens. Em 6 meses, ela o promoveu a bibliotecário sênior. Em 1 ano, quando ela se aposentou, ele assumiu como chefe. E nos 12 anos seguintes, transformou aquela biblioteca comunitária esquecida em algo especial. Não em termos de tamanho ou recursos, mas em termos de impacto. Centenas de crianças passaram por ali e foram influenciadas. Dezenas descobriram amor por leitura. Algumas até conseguiram bolsas de estudo, entraram em universidades, mudaram trajetória de vida. E tudo sob supervisão silenciosa de ex-capitão de forças especiais, que agora era apenas seu Augusto, o bibliotecário gentil. Mas ele nunca esqueceu completamente quem tinha sido. Às vezes, tarde da noite, quando a biblioteca estava vazia e ele ficava organizando, se pegava movendo-se com precisão tática entre as estantes, verificando ângulos de visão, identificando pontos de cobertura, posições defensáveis. Era instinto que nunca morria, treinamento que ficava no músculo memória. E às vezes se perguntava: se algo acontecesse, se biblioteca fosse ameaçada, se crianças que ele protegia estivessem em perigo, ele voltaria a ser o capitão? Voltaria a ser o soldado? Esperava sinceramente nunca descobrir, mas destino tem senso de ironia cruel. E numa terça-feira chuvosa de outubro de 2024, Augusto descobriria que não importa quanto você tenta deixar o passado para trás, ele sempre encontra você. Tudo começou 3 semanas antes daquela terça. O Comando Vermelho, que controlava o tráfico na região há anos, passou por mudança de liderança. Novo gerente assumiu, cara jovem e ambicioso de 26 anos conhecido como Rafa. E Rafa tinha ideias. Queria expandir, queria controle total, não só do tráfico, mas de tudo na área. Começou a cobrar taxa de proteção de todos os comércios. Depois começou a extorquir igrejas. Depois, escolas. E eventualmente olhou para a biblioteca Paulo Freire. A biblioteca não tinha dinheiro. Era mantida por doações escassas da prefeitura e algumas contribuições voluntárias da comunidade. Operava no vermelho constante. Augusto às vezes pagava despesas do próprio bolso. Mas Rafa não se importava com isso. Via prédio, via espaço, via oportunidade. Mandou 2 soldados fazerem visita. Numa quinta-feira à tarde, 2 homens de uns 20 anos entraram na biblioteca. Bonés, roupas de marca, correntes de ouro, postura arrogante. Não vinham ler. Augusto estava na mesa de entrada, catalogando livros novos que tinham chegado de doação. Levantou a cabeça, viu os 2 e imediatamente percebeu quem eram. Tinha visto o tipo dezenas de vezes. Soldados do tráfico. Jovens, armados provavelmente, perigosos. Mas manteve calma, sorriu educadamente. Boa tarde, rapazes. Posso ajudar vocês em algo? Procuram algum livro específico? Um deles, chamado Menor, riu. Livro? Não, velho. A gente não veio ler. Veio falar de negócio. O outro, Caveira, olhou ao redor avaliando. Biblioteca grande, bonita, deve dar trabalho manter, né? Augusto sentiu tensão, mas manteve voz calma. Dá sim, mas é trabalho que vale a pena. Ajudamos muitas crianças aqui. Menor sentou na mesa de Augusto sem pedir licença. Pois é. E para continuar ajudando, vocês precisam de proteção. A área aqui é perigosa. Tem muito bandido. A gente oferece segurança. 500 por mês. Augusto conhecia o jogo. Não era ingênuo. Sabia exatamente o que estava acontecendo, extorsão pura, e sabia que recusar poderia ter consequências. Mas biblioteca não tinha R$500 extras. Tentou raciocinar. Rapazes, entendam, isso aqui é biblioteca comunitária. Não dá lucro. Mal conseguimos pagar luz e água. Não temos condição de pagar taxa. Caveira parou de sorrir. Velho, não tô perguntando se tem condição. Tô avisando como vai ser. 500 por mês ou a biblioteca fecha. Simples. Augusto sentiu raiva antiga começando a ferver. Raiva que ele tinha aprendido a controlar nos últimos 15 anos, mas nunca tinha desaparecido completamente. Viu no canto do olho a Jéssica.
A menina que sonhava ser médica, sentada numa mesa estudando. Viu o Lucas procurando livro de dinossauro numa estante. Viu 3 outras crianças na sessão infantil. E percebeu. Se cedesse, se pagasse, eventualmente viriam pedir mais. Eventualmente tomariam o espaço. Transformariam biblioteca em ponto de venda ou depósito. Destruiriam o refúgio que ele tinha construído. Não podia permitir. Mas também não podia confrontar diretamente. Ainda não. Ainda tinha que tentar diplomacia. Respondeu com voz firme, mas controlada. Vou conversar com a diretoria da biblioteca. Vou ver o que podemos fazer, mas não prometo nada. Menor levantou, ajustou o boné. Tem uma semana, velho. Semana que vem a gente volta. E aí ou paga ou fecha. E se tentar chamar polícia vai ser pior pra você. E saíram. Augusto ficou ali sentado, mãos tremendo ligeiramente, não de medo, mas de adrenalina. Jéssica se aproximou. Seu Augusto, tá tudo bem? O senhor tá pálido. Augusto forçou o sorriso. Tô bem, filha. Só cansado. Volta a estudar. Mas não estava bem. Estava decidindo. Durante 28 anos como militar, tinha enfrentado situações impossíveis. Tinha desenvolvido capacidade de analisar ameaças e responder adequadamente. E sabia que tinha 3 opções agora: pagar e ceder, chamar polícia e arriscar retaliação, ou lidar pessoalmente. A primeira opção significava perder a biblioteca eventualmente. A segunda colocava as crianças em risco. A terceira significava voltar a ser quem ele jurou nunca mais ser. Passou a semana pensando, consultou advogados amigos, conversou discretamente com policiais que conhecia. Todos deram o mesmo conselho: pague ou feche. Não vale a pena arriscar. Mas Augusto não conseguia aceitar. Aquela biblioteca era tudo para ele. Era redenção. Era propósito. Era vida nova construída sobre ruínas da antiga. Não ia entregar sem lutar. Então começou a se preparar. Não ostensivamente, mas silenciosamente. Reorganizou o layout da biblioteca, movendo estantes de forma que criavam corredores com linhas de visão melhores, pontos de estrangulamento tático. Instalou trancas melhores nas portas e janelas. E fez algo que não fazia há 15 anos. Foi até o esconderijo secreto no apartamento e pegou sua arma de serviço que tinha guardado quando deixou o exército. Uma PT-92, pistola 9 mires, perfeitamente mantida mesmo anos sem uso. Checou, limpou, carregou e escondeu na biblioteca, dentro de um livro oco numa estante específica que só ele sabia qual era. Esperava não precisar, mas estava pronto. E chegou a terça-feira chuvosa. Outubro, fim da tarde, céu escuro, chuva caindo forte. Biblioteca estava quase vazia. Apenas 2 crianças lendo na sessão infantil e a Jéssica estudando como sempre. Augusto estava fechando, eram quase 6 da tarde quando ouviu barulho na porta. Muitos passos, muitas vozes, e então a porta se abriu violentamente. Não eram 2 soldados dessa vez, eram 8. Liderados pelo próprio Rafa, o novo gerente. Entraram como donos do lugar, molhados da chuva, armados visivelmente. Fusão de fuzis, pistolas, facas. As 2 crianças gritaram assustadas. Jéssica ficou paralisada de medo. E Augusto, sentado calmamente atrás de sua mesa, apenas observou com olhos que de repente não eram mais de bibliotecário gentil, mas de soldado avaliando inimigos. Rafa se aproximou, sorriso arrogante no rosto. Seu Augusto, né? Ouvi falar que tu é o chefe dessa biblioteca aqui. Sou Rafa, Comando Vermelho. Meus meninos vieram aqui semana passada fazer proposta. Proposta justa, 500 por mês para proteção. E tu disse que ia pensar. Então, pensou? Augusto olhou para Jéssica aterrorizada, para as 2 crianças chorando, e tomou decisão. A diplomacia tinha acabado. Levantou-se lentamente, tirou os óculos e colocou na mesa. Quando olhou para Rafa novamente, algo tinha mudado em sua postura, em seus olhos. Não era mais o velho gentil, era predador. E respondeu com voz completamente diferente, voz que não usava há 15 anos, voz de comando. Eu pensei. E a resposta é não. Essa biblioteca não paga a extorsão. E vocês vão sair agora, antes que se arrependam de ter entrado. Rafa e seus soldados ficaram em silêncio por 2 segundos, processando, e então explodiram em risos. Um velho de 63 anos, desarmado aparentemente, estava ameaçando 8 bandidos armados. Era piada. Rafa parou de rir e ficou sério. Velho, acho que tu não entendeu a situação. A gente tá armado. Tu tá sozinho. E se continuar com essa falta de respeito, a gente vai queimar essa biblioteca inteira. Com você e essas crianças dentro. Augusto não se moveu, não mostrou medo, apenas falou: última chance. Saiam. Agora. Rafa fez sinal para os soldados. Peguem esse velho e quebrem os dedos dele. Vamos ver se ele continua arrogante depois. 2 soldados se aproximaram de Augusto.
E foi nesse momento que 15 anos de aposentadoria, 15 anos de vida pacata, 15 anos de bibliotecário gentil, evaporaram completamente. O capitão Augusto Ferreira Ramos, das Forças Especiais do Exército Brasileiro, voltou. O primeiro soldado que chegou perto tentou agarrar Augusto pelo braço. Foi erro fatal. Augusto pegou o pulso do cara, torceu com técnica precisa de combate jiu-jitsu e num movimento fluido quebrou o cotovelo do soldado e o jogou contra a estante de livros. O cara gritou de dor, caiu no chão segurando o braço quebrado. Aconteceu tão rápido que ninguém processou. O segundo soldado reagiu puxando uma faca. Augusto desviou do golpe, pegou o braço do atacante, aplicou chave de braço, desarmou ele e usou a própria faca para fazer corte superficial na perna do soldado. Não profundo, apenas o suficiente para incapacitar. O cara caiu gritando. 2 soldados neutralizados em menos de 5 segundos. Os outros 6 finalmente reagiram, puxando armas, mas Augusto já estava em movimento. Pulou sobre a mesa, rolou e correu para a estante específica onde tinha escondido a PT-92. Balas começaram a voar, acertando estantes, rasgando livros, criando caos. As crianças gritavam aterrorizadas. Jéssica tinha se jogado no chão, mãos na cabeça. Augusto pegou o livro oco, tirou a PT-92, checou em meio segundo e começou a atirar de volta. Mas não atirava para matar. Atirava para incapacitar. Acertou um soldado na perna, outro no braço. Usava as estantes de livros como cobertura, movendo-se taticamente pelo espaço que conhecia perfeitamente. 15 anos podiam ter passado, mas o treinamento estava lá, intacto, esperando. Rafa percebeu que tinham subestimado completamente o velho. Gritou ordens: recua, sai daqui! E os soldados, alguns feridos, outros apavorados, começaram a correr para a porta. Mas Augusto não deixou escaparem facilmente. Precisava mandar mensagem. Acertou mais 2 nas pernas enquanto fugiam. Quando o último atravessou a porta, Augusto parou de atirar. Deixou eles irem. Tinha feito seu ponto. A biblioteca ficou em silêncio, exceto pelos soluços assustados das crianças. Augusto imediatamente mudou de soldado para protetor. Guardou a arma, correu para as crianças. Vocês estão bem? Alguém se machucou? As crianças, apesar do choque, estavam fisicamente ilesas. Jéssica levantou tremendo. Seu Augusto? O quê? Quem é o senhor? Aquilo foi. Augusto a interrompeu gentilmente. Jéssica, pega as crianças e leva elas para a sala nos fundos. Tranca a porta. Eu vou chamar ajuda. Jéssica, ainda em choque, obedeceu. Augusto pegou o celular e fez ligação que nunca pensou que faria de novo. Ligou para o contato que tinha guardado por 15 anos. General Tavares, seu ex-comandante no Exército, agora aposentado mas ainda com conexões. Explicou rapidamente a situação. O general, apesar da surpresa de ouvir do Augusto depois de tanto tempo, reagiu profissionalmente. Capitão, aguenta aí. Vou mobilizar polícia de confiança. 15 minutos. E vou pessoalmente. Nos 15 minutos seguintes, Augusto fez triagem. 2 soldados do CV tinham ficado para trás, feridos demais para fugir. Amarrou eles com cabo elétrico, improvisando torniquetes nas feridas para não sangrarem demais. Não eram inimigos mais, eram responsabilidade dele até a polícia chegar. Checou o estado da biblioteca. Estantes caídas, livros rasgados por balas, vidros quebrados, décadas de trabalho parcialmente destruídas em minutos. Sentiu tristeza profunda, mas também determinação. Consertaria. Reconstruiria, não deixaria bandidos destruírem o que tinha construído. Polícia chegou, não uma viatura, mas 10. Vieram preparados porque general tinha explicado a situação. E junto com eles veio o próprio general Tavares, 70 anos agora, mas ainda imponente de uniforme. Entraram na biblioteca e viram cena surreal. Augusto, o gentil bibliotecário, sentado calmamente rodeado de livros caídos, 2 bandidos feridos e amarrados no chão, e arma na mesa. O general olhou para ele com mistura de orgulho e preocupação. Capitão Ramos, faz tempo. Augusto levantou, bateu continência por instinto. General, desculpe envolvê-lo nisso. O general balançou a cabeça. Augusto, você salvou crianças de bandidos armados. Não precisa se desculpar, mas precisamos conversar. Nos próximos minutos, enquanto policiais prendiam os feridos e peritos fotografavam a cena, Augusto explicou tudo. Quem ele era antes, como tinha vindo parar ali. Por que tinha agido? O general escutou tudo e então tomou decisão. Capitão, o que você fez hoje foi legítima defesa. Protegeu civis inocentes, mas também expôs sua identidade. Comando Vermelho agora sabe que tem ex-militar aqui. Vão querer vingança. Posso oferecer proteção policial permanente ou realocação para você e a biblioteca. Augusto pensou por um longo momento. Olhou ao redor, para as estantes que ele tinha organizado com tanto carinho, para os livros que ele conhecia um por um, para a sala dos fundos onde Jéssica e as crianças ainda estavam trancadas, provavelmente aterrorizadas, e tomou decisão. General, não vou fugir.
Não vou fechar a biblioteca. Essas crianças precisam desse lugar. E eu não vou deixar bandidos tirarem isso delas. Se Comando Vermelho voltar, estarei pronto. Mas também quero deixar claro, não procuro guerra. Só quero paz para continuar meu trabalho. O general suspirou. Augusto, admiro sua coragem. Mas não é inteligente. Esses bandidos não vão esquecer. Augusto sorriu cansado. General, passei 28 anos lutando por este país em lugares que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Sobrevivi à selva, fronteira, guerrilha. Acho que posso lidar com traficantes urbanos. Além do mais, tenho vantagem que eles não têm. Treinamento superior. Experiência em combate real. E principalmente tenho causa justa. Defendo crianças. Eles defendem lucro. Sei quem vai vencer no final. A notícia do que aconteceu se espalhou rapidamente. No bairro, a história virou lenda instantânea. O bibliotecário velho e gentil que era na verdade ex-militar de elite e tinha destruído sozinho 8 bandidos armados. Alguns acharam incrível, outros ficaram com medo de retaliação. E dentro do Comando Vermelho, a reação foi de fúria mas também de cautela. Rafa, o gerente, estava furioso. Tinha perdido homens, tinha perdido respeito, queria vingança. Mas os veteranos da facção o aconselharam. Esse velho não é comum, é militar treinado. Mexer com ele de novo pode causar mais problema. Deixa quieto. Rafa inicialmente não quis ouvir. Mas então soube que o exército estava de olho na situação, que o general Tavares pessoalmente tinha se envolvido, que havia possibilidade de operação militar se tentassem atacar a biblioteca novamente. A matemática mudava. Não valia a pena. Relutantemente passou ordem. Deixem o velho em paz. Não mexam mais com a biblioteca. Temos alvos mais fáceis. E assim uma trégua não oficial se formou. Comando Vermelho evitava a biblioteca Paulo Freire. E Augusto voltou a ser bibliotecário. Mas agora todo mundo sabia quem ele realmente era. E isso mudou as coisas. Nos dias seguintes à confrontação, Augusto consertou os danos. Pediu doações de livros para substituir os destruídos. Voluntários da comunidade ajudaram a consertar estantes, pintar paredes, substituir vidros. E lentamente a biblioteca voltou a funcionar. Mas a dinâmica tinha mudado. Antes era só biblioteca. Agora era símbolo. Símbolo de resistência. Símbolo de que tinha gente disposta a lutar por educação e cultura. As crianças voltaram aos poucos, algumas com pais preocupados. Augusto conversou com cada família, explicou que tinha tomado medidas de segurança, que biblioteca era segura agora. Gradualmente, confiança retornou. Jéssica foi uma das primeiras a voltar. Chegou tímida, ainda processando o que tinha visto. Sentou na frente de Augusto e perguntou: Seu Augusto, o senhor matou gente? Quando era militar? Augusto não mentiu. Sim, Jéssica. Matei. Era guerra. Não me orgulho, mas era meu dever. Jéssica ficou em silêncio pensando. Depois, o senhor ainda é aquela pessoa? O militar? Augusto balançou a cabeça. Não. Aquela pessoa morreu há 15 anos quando saí do exército. Eu sou bibliotecário agora. Mas quando vocês, as crianças que amo como se fossem minhas, foram ameaçadas, aquela pessoa voltou por alguns minutos. Só o tempo necessário para proteger vocês. E agora ela foi embora de novo. Sou só seu Augusto. O velho chato que fica mandando vocês devolverem livros no prazo. Jéssica sorriu pela primeira vez. O senhor não é chato. O senhor é herói. Augusto sentiu lágrimas nos olhos. Não sou herói, filha. Sou apenas homem tentando fazer diferença da única forma que sei. E vocês, crianças daqui, são minha missão agora. Mais importante que qualquer missão que tive no exército. Porque vocês são futuro. E futuro vale mais que qualquer guerra. Semanas se transformaram em meses. A biblioteca voltou completamente à normalidade. Augusto continuou seu trabalho silencioso, mas agora com respeito adicional. Gangues locais não mexiam. Polícia patrulhava mais a área. E mais importante, mais crianças vinham. Porque pais sentiam que era lugar seguro. Que tinha alguém ali que realmente protegia. 6 meses depois do incidente, algo surpreendente aconteceu. Um jovem de uns 19 anos entrou na biblioteca. Augusto reconheceu imediatamente. Era um dos soldados que tinha fugido naquela noite. O cara estava nervoso, mãos tremendo. Augusto ficou em alerta, mas não mostrou. Posso ajudar? O jovem engoliu seco. Seu Augusto, eu vim me desculpar pelo que a gente fez. E vim agradecer também. Augusto ficou confuso. Agradecer? O jovem explicou. Naquela noite, quando o senhor atirou em mim na perna, não matou. Podia ter matado. Eu estava armado, era ameaça. Mas o senhor só incapacitou. Fiquei 3 meses no hospital pensando nisso. Por que o senhor poupou a gente? E percebi. O senhor não queria matar. Só queria proteger. Isso me fez pensar sobre minha vida. Sobre as escolhas que fiz.
Saí da facção. Terminei escola. Arrumei trabalho honesto. E vim aqui agradecer por me dar segunda chance sem nem saber. Augusto ficou sem palavras por momento. Finalmente. Qual seu nome, filho? O jovem respondeu. Diego. Augusto acenou. Diego. Você deu a segunda chance para você mesmo. Você que escolheu mudar. Mas fico feliz de ter sido parte dessa jornada, mesmo sem querer. Agora, que posso fazer por você? Diego olhou ao redor da biblioteca. O senhor está precisando de ajuda? Posso ser voluntário. Organizar livros, ajudar as crianças. Quero retribuir. E assim Diego se tornou assistente voluntário. História dele se espalhou, inspirou outros. Nos anos seguintes, mais 3 ex-membros de gangues apareceram pedindo para trabalhar na biblioteca. Augusto aceitou todos, deu chance, e a maioria correspondeu. A Biblioteca Paulo Freire se transformou em mais que local de livros, virou centro de reabilitação informal. Local onde ex-criminosos podiam recomeçar sem julgamento, e tudo sob supervisão de ex-militar que tinha visto pior e não julgava. 5 anos depois do incidente, numa tarde ensolarada, Augusto estava organizando o estante quando Jéssica entrou. Ela tinha 19 agora, tinha passado no vestibular de medicina numa universidade federal. Vinha se despedir porque ia morar em outra cidade. Seu Augusto vinha agradecer. Por tudo. Pelos livros, pelas conversas, por acreditar em mim quando ninguém acreditava. E principalmente por me proteger naquela noite. Nunca vou esquecer. Augusto abraçou ela. Jéssica, você vai ser médica maravilhosa. Vai salvar vidas. E quando salvar, lembra que cada vida vale a pena ser salva. Assim como eu protegi você, você vai proteger seus pacientes. É ciclo. É legado. Jéssica saiu. E Augusto ficou ali, velho agora, quase 70, corpo mais lento, vista mais fraca, mas coração ainda forte. E percebeu, tinha encontrado redenção completa. Os fantasmas do passado, as mortes que causou como militar, o peso que carregou por anos, tudo tinha sido equilibrado pelas vidas que salvou, pelas crianças que educou, pela diferença que fez. Hoje, Augusto ainda trabalha na Biblioteca Paulo Freire. Tem 73 anos agora. Treina Diego como sucessor porque sabe que eventualmente não vai conseguir mais. Mas enquanto pode, continua. Todos os dias, abrindo portas às 8 da manhã, colocando plaquinha de aberto, recebendo crianças com sorriso, e ninguém que olha para ele, velho curvado organizando livros com mãos trêmulas, imaginaria quem ele realmente é. Não vem o capitão das forças especiais, não vem o homem que sobreviveu selva e guerra, não vem o guerreiro que, mesmo velho, destruiu 8 bandidos armados para proteger crianças. Vem apenas seu Augusto, o bibliotecário gentil. E está perfeito assim. Porque Augusto aprendeu lição mais importante. Heroísmo verdadeiro não é sobre medalhas ou reconhecimento. É sobre estar presente. É sobre fazer diferença silenciosa. É sobre proteger os fracos sem esperar gratidão. E às vezes, o guerreiro mais eficaz não está no campo de batalha. Está numa biblioteca esquecida, armado não com fuzil mas com livros, lutando não guerra física mas guerra pela mente e futuro das crianças. E essa guerra, Augusto venceu há muito tempo. A história do que aconteceu naquela terça chuvosa virou lenda urbana, contada e recontada com exageros. Dizem que ele matou 20 bandidos. Dizem que era general. Dizem que era agente secreto. Nada disso é verdade. Verdade é mais simples e mais bonita. Era bibliotecário que amava crianças o suficiente para lutar por elas. E venceu porque amor é mais forte que violência. Porque educação é mais poderosa que arma. Porque legado construído com paciência ao longo de anos não pode ser destruído por minutos de violência. E toda vez que criança da Biblioteca Paulo Freire cresce e consegue vida melhor, toda vez que ex-criminoso encontra redenção através dos livros, toda vez que conhecimento vence ignorância naquele espaço sagrado, Augusto vence de novo. Não como capitão, mas como professor, como mentor, como guardião silencioso do futuro. E no final, essa vitória vale mais que qualquer medalha militar que ganhou em vida anterior. 10 anos se passaram desde aquela noite chuvosa. A Biblioteca Paulo Freire celebrou seu aniversário de 22 anos com cerimônia especial. Prefeitura finalmente reconheceu a importância do trabalho e aumentou o financiamento. Empresa privada fez doação grande de livros novos. E mais importante, centenas de ex-alunos voltaram para celebrar. Entre eles estava Jéssica, agora médica formada, trabalhando em hospital público. Ela fez discurso emocionado. Quando eu tinha 14 anos e estudava nesta biblioteca, um homem que eu conhecia apenas como seu Augusto, o gentil bibliotecário, salvou minha vida. Não só fisicamente naquela noite de violência, mas salvou meu futuro ao acreditar em mim, ao me dar livros, ao me mostrar que educação era caminho possível. Hoje sou médica, salvei vidas. E cada vida que salvo,
Faço em honra ao homem que salvou a minha. Augusto, sentado na primeira fileira, lágrimas escorrendo sem vergonha, sentiu que vida tinha fechado o círculo perfeito. Do soldado que tirava vidas ao bibliotecário que salvava futuros. Era jornada longa, mas tinha valido cada passo. Após a cerimônia, várias pessoas se aproximaram querendo conversar. Entre elas, homem de uns 50 anos, bem vestido, ar de autoridade. Estendeu a mão. Capitão Ramos, não sei se lembra de mim. Coronel Silva, servi sob seu comando há 25 anos na operação na fronteira. Augusto estudou o rosto, memórias voltando. Silva, claro que lembro. Você era tenente então. Como está? Silva sorriu. Bem, senhor. Me aposentei do exército ano passado como general. E vim aqui hoje porque soube da sua história, do que fez aqui. E queria dizer, o senhor sempre foi meu exemplo de liderança quando estava no exército. Mas o que fez aqui nesses últimos 15 anos é ainda mais impressionante. Qualquer um pode ser soldado. Poucos podem ser educadores transformadores. O senhor é ambos. É honra conhecê-lo novamente. Conversaram longamente sobre passado, sobre caminhos diferentes que tomaram, sobre como ambos encontraram paz após guerra. E Silva fez convite. Capitão, Exército está desenvolvendo programa novo de reintegração de veteranos. Queremos ex-militares que se reintegraram com sucesso para servir de mentores. O senhor estaria interessado? Augusto pensou. Parte dele queria recusar, continuar apenas com biblioteca. Mas outra parte via oportunidade de ajudar mais. Aceito. Mas apenas meio período. Biblioteca continua sendo prioridade. Silva concordou. Naturalmente, vou providenciar tudo. E assim Augusto, aos 73 anos, começou nova missão. 2 vezes por mês visitava Centro de Reintegração de Veteranos, conversava com soldados que voltavam de missões traumáticas, compartilhava sua jornada, mostrava que vida após exército era possível e podia ser significativa. Muitos veteranos lutavam com PTSD, depressão, falta de propósito. Augusto entendia perfeitamente. Tinha passado por tudo isso, e sua história de redenção através de serviço comunitário inspirava. Vários veteranos, após conhecê-lo, começaram a trabalhar em escolas, bibliotecas, centros comunitários. Ciclo se expandia. Impacto crescia. Um dia, após palestra particularmente emocionante, onde jovem veterano chorou ao ouvir história de Augusto, General Silva o levou para café. Capitão, o senhor percebe o que fez? Quantas vidas tocou? Augusto deu de ombros modestamente. Apenas tentei fazer diferença pequena onde podia. Silva balançou cabeça. Não, senhor. Não foi pequena. Centenas de crianças educadas, dezenas de ex-criminosos reabilitados, dúzias de veteranos inspirados, comunidade inteira transformada. Isso não é pequeno. Isso é legado extraordinário. Augusto ficou em silêncio, refletindo. E então falou algo que tinha percebido ao longo dos anos. Silva, aprendi que legado não é medido por quanto barulho fazemos, mas por quanto bem silencioso espalhamos. Soldados fazem barulho. Guerra é barulhenta. Mas educadores trabalham em silêncio, plantando sementes que só florescem anos depois. Prefiro o jardim silencioso à explosão barulhenta, e meu jardim floresceu. Augusto trabalha até hoje na Biblioteca Paulo Freire. Mais devagar, com mais ajuda, mas ainda presente. Chegou a acordo com Diego, agora com 30 anos e bibliotecário certificado. Eles são co-diretores. Diego cuida da administração e trabalho pesado. Augusto cuida das crianças e da alma do lugar. É equilíbrio perfeito. E toda tarde, sem falta, Augusto senta na sua cadeira favorita perto da janela, com luz natural iluminando o livro que está lendo, e observa. Observa crianças descobrindo mundos novos através de páginas. Observa adolescentes estudando para futuro melhor. Observa adultos buscando conhecimento. E sorri, porque sabe que cada pessoa ali representa vitória contra a ignorância, contra a violência, contra a desesperança. E essas vitórias, acumuladas ao longo de anos, valem mais que qualquer batalha que lutou como soldado. Às vezes, em noites silenciosas, quando a biblioteca está vazia e ele está fechando, Augusto pega a velha PT-92, que mantém trancada em gaveta como lembrança, segura por momento e lembra. Lembra daquela noite chuvosa quando teve que voltar a ser soldado por breves minutos. Lembra do peso da arma, do som dos tiros, do medo nos olhos das crianças e agradece que foi única vez. Agradece que violência não voltou. Agradece que conseguiu proteger sem ter que matar. E guarda a arma de novo, esperando nunca mais precisar. Porque a arma mais poderosa que possui agora é conhecimento. E essa arma nunca falha, nunca machuca, apenas liberta. E com ela, Augusto continua sua guerra mais importante. Guerra pela mente e futuro das próximas gerações. Guerra que ele vence todo dia, um livro por vez.